Os modismos roubaram o ser humano de si mesmo. Viramos uma sociedade extravagante, sem foco, sem um objetivo, onde o poder de compra se tornou o grande ideal de felicidade. E onde o poder de compra se torna o ideal de felicidade é porque as pessoas estão vazias. Elas não sabem o que são, o que precisam fazer em suas vidas, de onde vieram, para onde vão, e não têm um propósito. Então, o que sobra é comprar. Não que não devemos comprar. Precisamos comprar aquilo que precisamos para vivermos e nos desenvolvermos. A compra, o ato de comprar, precisa estar no seu devido lugar, das reais necessidades daquilo que precisamos para viver, aprender e nos desenvolvermos. Mas o problema do comprar, ou do poder de compra, é quando isso é colocado em primeiro lugar e se torna um ideal de felicidade, um conceito de felicidade, uma noção de felicidade. Então a sociedade moderna, ela justamente caiu nas teias dessas falsas propostas, destas propostas vazias, de gerações que foram decaindo cada vez mais, se afastando das reais necessidades da vida, depositando no poder de compra a sua felicidade, o seu ideal de felicidade. Quando olhamos um pouco para o passado, nas últimas décadas, podemos observar isso. Conforme as décadas foram passando, a década de 1950, 60, 70, 80, inúmeros produtos, modismos foram aparecendo e as pessoas foram embarcando nessas ideias vazias, nestes barcos furados. As pessoas abriram mão de si mesmas, pararam de pensar sobre as questões essenciais da vida e deixaram-se levar, foram roubadas pelos modismos. Então os modismos roubaram o ser humano de si próprio. Mas não estou colocando aqui o ser humano como uma vítima, porque cada um tem em si a autonomia, a independência e a liberdade para deliberar e escolher. O problema é que a maior parte das pessoas não escolhe. A maior parte das pessoas simplesmente se entrega às novidades, às bugigangas, às extravagâncias, aos prazeres, aos passatempos. Esta entrega, ou esta falsa entrega, porque a verdadeira entrega é espiritual, entregar-se ao seu verdadeiro propósito de vida. Nisso está a liberdade. Esta é a verdadeira deliberação e a verdadeira escolha. Já esta falsa entrega daqueles que se entregam aos modismos, essa falsa entrega gera o aprisionamento, o esvaziamento. O ser humano acaba sendo roubado de si próprio pelas coisas externas, às quais ele vai aderindo, vai se colando às coisas externas e elas arrastam os indivíduos. Desde longa data a humanidade vem sendo arrastada pelos modismos. Os modismos chegam, arrastam gerações, essas gerações elas morrem, se sentindo vazias nos últimos anos de suas vidas, nos últimos dias, e nada acrescentam a si mesmas e nada contribuem para a humanidade. Então, desde longa data, as pessoas estão neste círculo vicioso dos modismos, do poder de compra, das extravagâncias, dos sentimentalismos gerados pela aquisição de bugigangas. Isso gera no ser humano um determinado sentimento de realização, é uma pseudo-realização, porque não existe uma realização no poder de compra.
na aquisição de produtos da moda, isso é apenas uma extravagância, é apenas uma fuga, é um desvio do seu próprio caminho, do seu destino, para entrar em labirintos onde o ser humano se perde e por fim afunda em meio às extravagâncias. Então, nos tornamos uma sociedade extravagante, onde o poder de compra foi confundido com a felicidade. Quantas pessoas, quando não podem comprar nada, se sentem tristes, ficam até depressivas? Os consumidores, os consumistas, coloquemos aqui consumistas. Os consumistas são pessoas depressivas. Aqueles que vivem comprando são depressivos ou ansiosos. Então buscam, através do poder de compra, uma realização que não pode ser alcançada e sentida dentro de si. Porque a verdadeira realização é algo interior, está dentro do ser humano. O indivíduo não precisa sair comprando um monte de coisas, ficar aderindo aos modismos, às extravagâncias, para se sentir realizado. A realização está em conquistas bem pessoais, na esfera individual, espiritual, no autoconhecimento, na compreensão do verdadeiro conhecimento espiritual. Conforme o indivíduo vai trilhando o seu caminho nessa vida, vai se conhecendo, ele se realiza, ele experimenta a realização dentro dele. E o poder de compra não propicia isso. O poder de compra, ele gera apenas uma fantasia, ele gera apenas um extasiamento que logo vai embora. É um falso orgasmo. É um falso orgasmo que este consumismo, este poder de compra gera nas pessoas. E elas desperdiçam o seu tempo, desperdiçam as suas energias, desperdiçam os seus recursos materiais que poderiam ser aplicados em coisas úteis. O problema não está nos recursos materiais. Os recursos materiais não são um problema. O dinheiro não é um problema. O problema é o materialismo. Quando o ser humano torna os bens materiais o valor máximo de sua vida. Os bens materiais precisam apenas ser colocados no seu devido lugar, como uma forma de promover uma satisfação no real sentido dentro das reais necessidades. Dentro das reais necessidades, com uma consciência de si mesmo e de si próprio, o ser humano faz um uso correto e adequado dos bens materiais e isso auxilia na própria caminhada espiritual. Mas quando os bens materiais viram o valor máximo, os valores espirituais eles são soterrados dentro das pessoas e o que resta por fim são apenas as extravagâncias externas, os modismos, o poder de compra, as aparências, as ilusões, os desejos que nunca são saciados. O ser humano realiza um desejo, mas daí já surgem outros desejos dentro dele e ele não consegue sair deste círculo vicioso, das aparências, dos desejos, das extravagâncias. Então, toda essa balbúrdia da vida moderna, todo este gigantesco agrupamento de desejos, de satisfações, de prazeres, de produtos, de bugigangas, tudo isso roubou o ser humano de si próprio. O ser humano se deixou roubar pelas extravagâncias externas e não o coloco aqui como uma vítima, porque é muito fácil se vitimizar e dizer, fomos extraviados do nosso caminho pelos modismos. Não, os seres humanos se deixaram extraviar. Os seres humanos é que não praticaram a vigilância e a oração, conforme Cristo já disse há 2000 anos. Aqueles que se deixam arrastar pelos modismos é porque não realizam a vigilância, o vigiar e o orar dentro de si.
Quem vigia e ora dentro de si, ele sente uma estranheza frente aos modismos, a todo esse consumismo, a essas extravagâncias. Quem promove a vigilância busca ter um estilo próprio, busca adquirir apenas o que precisa de fato nessa vida e dedica o seu tempo restante às questões essenciais, ao desenvolvimento espiritual. Então o problema não é comprar, precisamos comprar algumas coisas, mas aquilo que precisamos, não aquilo que nos sobrecarrega. Não precisamos de enfeites fúteis. O que é o mundo da moda? São enfeites fúteis. São decorações fúteis com as quais as pessoas encobrem o seu vazio. Aqueles que se sentem vazios dentro de si precisam adquirir essas bugigangas para se sentirem melhor. Mas isso gera o desperdício do tempo, dos recursos materiais, das energias, da boa vontade, da disposição. Assim os anos vão passando e o ser humano ele não consegue reencontrar o seu caminho, não consegue se reencontrar a si mesmo, porque permite que seja roubado de si próprio pelas extravagâncias externas, pelos modismos. Os modismos geram terríveis furtos. Os modismos roubam gerações e gerações, deixando-as vazias, sem foco, sem objetivo, sem propósito, sem rumo, sem um direcionamento. Porque esses modismos não acrescentam nada, apenas tiram dos seres humanos, né? Mas tente explicar isso para os modistas. Eles vão rir, vão debochar, dizendo que aquele que faz uma afirmação destas é ultrapassado, efêmero, é um careta, não sabe nada e não conhece nada nessa vida. Infelizmente, é assim nos dias atuais. Aqueles que ainda vêm com bons conselhos ainda são tripudiados. Quando falo bons conselhos, ainda são conselhos singelos, bem humildes. Daquele que reconhece algumas coisas na vida e quer chamar a atenção dos seus semelhantes, mas estes não querem ser acordados e despertados porque preferem dedicar o seu tempo e as suas energias às extravagâncias, às superficialidades e aos modismos, porque isso, digamos, engrandece o ego das pessoas, o ego mental, que se sente grande consumindo estas bugigangas que na verdade apenas apequenam o ser humano e a sua vida. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!